Seja bem-vindo ao programa Além da Lição, um convite para você ir além das páginas da Escola Sabatina e poder descobrir as riquezas da Palavra de Deus. E nesse trimestre nós queremos fazer um convite especial para, junto com a gente, você estudar as epístolas de 1ª e 2ª ao Coríntios. Vamos estudar temas maravilhosos como a unidade da igreja, missão, sobre os dons espirituais, coisas incríveis que nós vamos precisar nesse tempo do fim, hein? Então não perca tempo, pega aí a sua caneta, seu lápis, sua lição e vamos juntos se aprofundar nesse estudo maravilhoso nesse trimestre. Tudo bem? Além da lição. E eu não poderia estar só, né? Junto comigo tem uma equipe maravilhosa aqui que nós queremos compartilhar esse maná, né? Esse junta-panela espiritual, né? E temos aqui a presença do nosso querido pastor Felipe Siqueira. Muito obrigado, pastor Felipe, por estar aqui com a gente nesse estudo, nesse trimestre. Também temos aqui a Nayara. Nayara, muito obrigado. Nayara vai contribuir também aqui com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, tá? Muito bem-vindo, viu, Nayara? Obrigada, o prazer é meu estar aqui com vocês. Nayara vai trazer conhecimentos aqui profundos também da nossa lição, né? E juntos também estamos aqui com o Douglas. Douglas, seja muito bem-vindo. Douglas Nascimento também, que tem um profundo conhecimento aí da palavra de Deus, né? Experiente. Muito obrigado, viu, Douglas? Amém, muito bom. Sempre bom estudar um pouquinho da palavra de Deus, né? Amém, amém. E a gente não pode começar sem antes pedir a presença do Espírito Santo. Nayara, você pode fazer essa oração para a gente, por gentileza? Vamos elevar a Deus uma prece. Senhor, te louvamos pela oportunidade de podermos estar aqui juntos e compartilhar aquilo que aprendemos, Senhor, desse estudo. Peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, inspire a nossa mente, da pessoa também, Senhor, que vai assistir, que possamos crescer juntos na fé e receber esse alimento que tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. E para começar, né, nós vamos estudar esse primeiro tema aqui da nossa lição, né, que vem falando sobre Paulo no ministério de Paulo na cidade de Coríntios. Né? Nós vamos ver que Paulo ele passou por diversos contextos desafiadores, né? Contextos que realmente muitas vezes apontam para o que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos aprender como que Paulo reagiu, como que Paulo lidou com tudo isso durante esse trimestre. Né? E nós, no verso já no primeiro dia aqui, no verso para memorizar, né, a gente percebe que Paulo faz aponta para uma visão que ele teve, né, que muitas vezes nós somos desafiados, nós sofremos perseguições, né, e muitas vezes nós tememos também a missão, né, nós tememos a missão, mas nós vamos ver que Paulo recebeu um chamado, recebeu um convite, ele foi separado, enviado, né, para quê? Para servir e salvar. Né? Mas nessa caminhada, nesse processo, é um desafio para a gente, né? Servir e salvar. E para isso, eu gostaria muito, pastor, que o senhor compartilhasse com a gente, porque a gente vê muitos temas na Bíblia, né? E tem irmãos que já são mais antigos na fé, já conhecem um pouco mais, e outros que estão começando agora, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, porque Paulo ele se identifica, né, como apóstolo, né? Como apóstolo. O que seria esse apóstolo, pastor? Pode compartilhar com a gente, por favor? Obrigado, Yotam, pelo convite, por estar com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. O texto que a gente tem na lição está ligado, inclusive, com a parte que Paulo apresenta para a gente ali no capítulo 1, do verso 1 de Coríntios, do 1 Coríntios, onde ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Essa é uma credencial que ele apresenta, uma identidade dele como alguém enviado, porque apóstolo quer dizer enviado. Numa linguagem atual, nós poderíamos dizer como embaixador. Isso me faz pensar como nós estamos representando quem nos enviou. Como que a nossa identidade dentro de casa com a nossa família, como nós nos portamos na universidade, como nós nos portamos no ambiente de trabalho, a quem nós de fato estamos representando. Será que a nossa conduta é coerente com aquilo que cremos e com aquilo que reproduzimos? E nesse sentido, quando Paulo coloca para nós, nessa sua primeira carta aos Coríntios, que ele escreve depois em outra cidade, que a lição vai trazer para a gente um pouquinho, ele fala aqui para nós que a expressão apóstolo, chamado e pela vontade de Deus, revelam a comissão divina, ou seja,
há uma origem divina no seu chamado. Da mesma forma que nós também fomos chamados por Deus, não somente para participarmos de um movimento profético, mas para representá-lo no tempo em que estamos vivendo. Amém. Muito bom, pastor. E assim, a gente sempre ouve falar que a boca fala do que o coração está cheio, né? E a gente percebe que Paulo, ele falava muito sobre Jesus. Né? Eu me lembro muito daquela passagem, né? Que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, né? E eu gostaria de ouvir de você, Nayara, que Paulo, onde ele passava, ele falava de Deus. No entanto, a gente percebe que antes dele chegar em Coríntios, ele teve uma jornada, né? Então, assim, antes de Paulo chegar em Corinto, qual era o contexto? Por onde Paulo passou? A gente vê que Paulo, ele foi ali meio que expulso, né, da Bereia, ali não aceitaram a mensagem dele, e ele chegou até Atenas. E quando a gente lê a descrição da Bíblia aqui, falando em Atos 17, no verso 16 diz assim: Ora, enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo quando via a cidade tão entregue à idolatria. Então a gente vê que ao ele esperar, né? A gente vê que Timóteo e Silas deixaram ele ali e ele ficou esperando. O coração dele se comoveu ao ver a idolatria daquele lugar. Então isso mostra que os servos de Deus eles são sensíveis à necessidade das outras pessoas de conhecer o Deus que eles conhecem, de entender a salvação que eles receberam, de pregar essa salvação. E a gente vê que Paulo ele ia nos mercados, ele ia na sinagoga dos judeus e começava a pregar a palavra do Senhor. E a gente vê ali que ao ele transmitir essa palavra, muitos filósofos eles ficaram ali intrigados e perguntavam: o que esse tagarela está tanto falando aqui, né? Para a gente, e convidaram a ele para que ele pudesse ir a um areópago, que era um lugar ali que era como se fosse, sabe assim, um tribunal, um conselho dos anciões mais sábios, dos filósofos. E aí pediu para que ele pudesse pregar que doutrina era essa que ele andava disseminando, né? E Paulo ele foi muito inteligente, porque enquanto ele andava por Atenas, via que aquele lugar ali as pessoas tinham muito assim vários deuses, né? Ele, ao caminhar, ele viu que tinha um altar que era consagrado ao Deus desconhecido. E ele falou: olha, o que eu prego, eu vejo vocês muito religiosos, né? Eu vejo vocês assim em tudo buscando muito a Deus. E o que eu estou pregando para vocês é um Deus que vocês adoram, mas que vocês não conhecem. E aí ele começou então ali através desse argumento pregar Jesus Cristo. Só que quando ele tocou na parte da ressurreição, né, que ele ressuscitou dentre dos mortos, aquilo ele deu uma confusão e ele teve que parar o discurso ali. E aí a gente vê que logo mais para frente, ao ele sair de Atenas, ele chega a Corintos. E quando ele chega ali, ele é recebido por um casal, que é Príscila e Áquila. E ele teve assim uma intimidade grande com eles, porque além deles aceitarem a palavra, Áquila ele fazia tendas e era um ofício de Paulo também. E diz que Paulo então se uniu a ele na fabricação de tendas e ainda assim pregava as pessoas ali. E eu acho interessante, Nara, porque Paulo fazia tendas e pregava. E quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, né, a gente não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, eu não sou contador, eu não sou médico, eu não sou advogado, né? Eu sou um missionário disfarçado de médico, né? Isso, por exemplo, eu sou professora. Na realidade, eu sou uma missionária disfarçada de professora, não é verdade? Exatamente. Então, a gente vê Paulo fazendo isso, e ali ele começa, nas sinagogas do judeu, a pregar. Primeiro, ele trouxe o evangelho aos judeus. Só que os judeus, eles não aceitaram. Eles blasfemaram, eles ficaram muito irritados, porque eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo Deus. Então, a Bíblia fala que Paulo sacode as suas vestes e diz o seguinte: agora eu vou pregar aos gentios. E a gente vê que pessoas ali estavam muito receptivas à mensagem. A gente vê, por exemplo, Tito, que era uma pessoa muito importante ali, um oficial, aceitando. Depois a gente vê também uma pessoa ali na sinagoga, acho que é Cripo, ele aceita a palavra
e aí a influência dele faz com que a sua família também aceite outras pessoas ali. E aí quando Timóteo e Silas chega, Paulo então agora não mais só ele não faz agora tendas, ele agora somente prega a palavra. Ele para poder se dedicar totalmente à palavra. E aí na sua mente ele tem aquela firme resolução de pregar a Cristo e Cristo crucificado, né? Ele pregava agora somente mais sobre Jesus, não trazia assim aquelas filosofias que ele usou ali em Atenas para alcançar as pessoas, porque o público de Coríntios era diferente. Maravilha, maravilha. E eu acho interessante porque essa jornada de Paulo é incrível, porque ele vem desde lá de antes, passou por Tessalônica ali, foi em Bereia, né? Aí os judeus lá de Tessalônica ficaram sabendo que ele estava pregando, né? E aí foram lá em Bereia para poder agitar o povo. Depois ele sai de Bereia, vai para Atenas e finalmente ele chega em Corinto. E eu queria saber, Douglas, essa cidade de Corinto é uma cidade desafiadora. É uma cidade assim que tem umas características peculiares, né? Queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre as características dessa cidade, né? O que você consegue perceber de interessante aí? A lição nos traz muitas informações, né? E também o contexto com relação a essa cidade, né? A parte histórica, né? O que ela representava nessa região, que era a região da Acaia, né? A região da Grécia. Então, Corinto era uma cidade muito forte, economicamente falando. Então, era um centro comercial, né? Tinha 2 portos muito grandes, que recebia muitas mercadorias e também vendia, né? Transportava muitas mercadorias para outros lugares também. Então, estamos falando de uma metrópole, um lugar grande, um lugar influente. E Paulo sabia muito dos desafios, né? E quando a gente põe na nossa cabeça um empreendimento, nós queremos concretizá-lo, não é verdade? Nós queremos ir até o fim. E em Atenas não foi tão assim, Paulo não foi tão bem acolhido, né? A sua colheita não foi tão grande como ele pensava que seria a sua colheita. Então, como a Nayara tinha falado, né? Ele mudou um pouco essa tática, né? Não combater com filosofia, né? Não com argumentos difíceis, com argumentos complicados ou densos, argumentos humanos, né? Mas usaria apenas Jesus Cristo e este crucificado. Então, o intuito de Paulo era se comportar de uma maneira diferente. Mas, além de tudo isso, Corinto estava recebendo pessoas que foram praticamente, vamos dizer assim, expulsas de Roma. Houve um decreto, né? E esse decreto de Cláudio fez com que os judeus que estavam provocando insurreições, né, conflitos lá em Roma, eles saíssem de Roma e fossem para outras cidades. E Corinto, né, recebeu muito dessas pessoas. Então, é um desafio de fato muito grande. Você vê Paulo olhando para esse cenário e pensando, nossa, será que aqui também eu não vou ter bons frutos? Será que aqui também eu não vou conseguir ter uma boa colheita, levar o evangelho de Cristo e trazer pessoas, né, para que possam compor, né, essa equipe de cristãos, né, que estão sendo formados aqui? Então, era um desafio de fato muito grande. Mas ele sabia do seu desafio, mas ele acreditava em Deus também. E ele obedecia à voz de Deus. E foi com essa atitude de obediência, de humildade, de abnegação, que ele continuou levando a mensagem ali em Corinto. É interessante demais, Douglas, porque eu já tive a oportunidade de morar numa cidade que tinha um porto, né, na cidade litorânea. E a gente vê que tem muita, às noites, né, tem muita gente querendo aproveitar, né, o dinheiro estrangeiro que está chegando, sabe? Então, assim, infelizmente é uma realidade assim de muita lascívia, sabe? De coisas assim bem tristes, sabe, de se ver. Mas da mesma forma que Paulo, achei uma coisa interessante, que Paulo, ele viu um desafio, porque era um porto, então vinham pessoas de vários lugares do mundo, várias culturas, né, religiões, e tinha esse desafio. Só que Paulo viu uma oportunidade também. Assim como vinha, né, também poderia se levar, escoar para vários lugares do mundo a palavra de Deus, né? Eu achei muito interessante isso. E eu acho que Paulo, quando olhou para aquilo, né, ele já veio por tanta fase assim pregou lá, né, no STF ali de Atenas, né, no local ali dos magistrados, né, dos filósofos. E ele viu muita coisa acontecer que às vezes ele pregava, lançava semente, né, não germinava, né, mas a semente estava sempre lá lançada, né. Só que, pastor, quando Paulo olhou para essa cidade, né, para esse desafio,
né? Esse pluralismo religioso, libertinagem, tudo. Será que ele pensou em desistir? Será que ele viu assim, será que tem futuro mesmo esse lugar? Né? O que você acha? A Bíblia diz para nós que a cidade de Corinto ela ficava no meio do termo de Roma e do Oriente. E era uma cidade de fato desafiadora até pela questão da promiscuidade que existia ali. Além de ser uma cidade de alto poder intelectual, de crescimento intelectual, também de crescimento financeiro e monetário, por haver uma movimentação muito grande, pelas rotas comerciais que existiam. Quando Paulo chega, aqui a gente já compartilhou também que Áquila e Priscila recebem porque eram refugiados daquela região. E Paulo agora ele está em Corinto, mas a carta que nós estamos lendo é escrita após a passagem dele por ali, quando ele está em Éfeso. Ou seja, ele vê o cenário, ele vê o que tem que ser tratado, e ele então escreve essa carta para ajustar as realidades da igreja que tinha em Éfeso. Mas quando a gente percebe que, nesse sentido, Paulo ficou ali em torno de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 18 meses, vamos colocar assim, a gente tira algumas lições para a nossa vida. Por vezes, nós seremos perseguidos por defender aquilo que cremos, de acordo com a palavra de Deus. E às vezes também, aqueles que estão no processo de maturidade espiritual dentro da mesma fé também terão dificuldades de estar junto conosco no mesmo propósito. Paulo, ele acabou sendo perseguido por pessoas que não tinham a mesma fé dele, mas até pelos judeus fanáticos que tentaram, como a Bíblia coloca, blasfemar, ou seja, difamar, atrapalhar a sua missão. Eu vejo mais uma outra lição nesse sentido. Quando a gente tem o conhecimento da Bíblia, quando a gente tem o Evangelho, nós não precisamos mostrar quem somos nós. Paulo fala, nós temos que mostrar a Cristo, ou seja, aquele que nos transformou também pode transformar toda e qualquer pessoa. Em Corinto existia, entre as várias características, as prostitutas sacerdotisas, meninas que desde cedo eram treinadas e capacitadas para, em templos pagãos, servirem ao Deus pagão através de relações íntimas sexuais. Imagine como isso estava enraizado na mente e na cultura daquele povo. Agora, Paulo está dizendo para eles que o corpo também é templo do Senhor. E quando Paulo chega com uma mensagem transformadora e conflitante com aquela cultura, isso para mim faz uma ressalva da minha conduta para quem pensa ou age diferente da minha fé. Como que eu trato com pessoas que têm um estilo diferente do meu? Será que eu me torno blindado por achar que já estou salvo por ter sido alcançado pelo Evangelho? Ou entendo que o mesmo Evangelho que me transformou lá no passado, de alguém que era às vezes imoral, injusto, crítico, acusador, impaciente, intolerante, também pode ser o mesmo Evangelho que vai alcançar aquela pessoa que aos meus olhos não tem salvação. Muito interessante, né, pastor? E a gente vê que muitos dos judeus se rebelaram, né, contra ele. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que o chefe da sinagoga, né, uma das pessoas com mais influências ali, o chefe, se converteu, aceitou a mensagem de toda a sua família, né? Toda a casa dele. Então, se batizou. Então, eu acho incrível isso, que em lugares desafiadores que muitas vezes a gente nem... às vezes a gente olha assim ao olhar humano, né? A gente fala assim, não, isso aí não tem jeito, não tem jeito. Mas só não tem jeito para quem não quer. Né? Eu costumo falar que o céu não é para qualquer um. O céu é só para quem quer. Né? Deus não vai levar ninguém à força, né, para o céu. Porque se uma pessoa não quer ir para o céu e vai para o céu vai ser para ela um inferno. Né? Olha só que coisa pesada. O céu é para todos. Né? A graça está disponível a todos. E aí Paulo, lá naquele desafio, né, ele acaba recebendo uma mensagem de motivação. Né? Uma mensagem de motivação. E ali a gente vê Deus falando com ele, não tenha medo. Que é o verso da nossa lição, né? Não tenha medo. O verso da nossa lição diz aqui, ó, em Atos 18, do 9 ao 10. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Isso é quase um mandamento, né? Fale. Né? É Deus mandando, dando uma ordem, né? Fale, não fique calado. Isso é um chamado para nós também hoje em dia na igreja, né? Nós recebemos muito alimento espiritual, né? Mas nós precisamos, né, pastor? A gente precisa compartilhar, né? Eu creio que a maior forma de nós pregarmos é o nosso testemunho equilibrado. Agostinho diz que a gente tem que pregar a todos, se possível falar. Porque a nossa conduta fala muito mais alto do que as nossas palavras. Paulo chega nessa situação aqui de Corinto, quando você vê desanimado, porque ele não teve sucesso nas pregações anteriores, nas cidades anteriores.
E quando ele chega e Deus fala com ele, porque Deus sabia que ali havia pessoas como Crispo, pessoas sinceras. Quem sabe não com o conhecimento teológico que Paulo tinha, que todos nós vamos sempre aprender aqui na Terra com a Bíblia, porque a Bíblia é dinâmica, revelando que em cada lugar do mundo existem pessoas interessadas, sinceras, que diferem da nossa fé, mas estão dispostas a conhecer aquilo que Deus quer revelar para ela. E eu vejo nessa cena como Deus também pode transformar não somente quem recebe a mensagem, mas aquele que envia também. Muito interessante. Obrigado, pastor. E eu quero falar com o nosso telespectador. Nesse trimestre, nós vamos estudar essas duas cartas. As cartas de Paulo, né, a gente percebe que existem textos difíceis de entender, né? A palavra diz mas que os indoutos muitas vezes deturpam. E como que a gente faz então para nós não deturparmos a palavra de Deus? Entender, estudar com calma, olhar o texto, o contexto. E essas duas cartas de Coríntios, é importante demais você ter esse pano de fundo. Você entender que essa carta estava sendo escrita para um povo que estava ali num pluralismo religioso total. A igreja estava em meio à Babilônia, vamos assim dizer, né? Um lugar de decadência moral gigante, né? E a igreja estava recebendo influência, estava sendo influenciada pela cultura do mundo, né? E além da libertinagem. Então, quando a gente lê essa carta, essas cartas de 1º e 2º Coríntios, lembra desse contexto de que Paulo está pregando, né, por uma igreja que está passando por um desafio imenso, que não é muito diferente do que a gente está passando e vai passar, né? A palavra de Deus fala que, assim como foi no tempo de Ló, né, assim também será a vinda do Filho. Então, esse mundo nosso vai virar, né, e não está muito longe de virar uma Sodoma, né, e uma Gomorra. Nayara, a gente hoje usa muitas redes sociais, usa o WhatsApp, né, e-mails, né, com o objetivo de conectar as pessoas, de levar uma mensagem. Mas naquele tempo de Paulo, né, a gente sabe que Paulo era um evangelista, era um missionário, ele ia e onde ele ia, ele plantava igreja, né, só que ele precisava manter ali vamos dizer assim, um pastoreio, né, tirar os carrapichos, né, do que muitas vezes acontecia ali com a igreja. E como é que era se não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né, naquela época, né? Como é que eram essas cartas de Coríntios? Como é que funcionava? A gente vê que Paulo, ele teve um tempo pregando em Corinto, né? A lição fala mais ou menos 1 ano e meio, mas ele não ficou ali, ele foi para outros lugares. Só que Paulo, ele tinha um amor tão grande assim pelas ovelhas. Eu gosto muito daquele texto que fala que Paulo, ele falava assim: olha, eu gemo e choro até que Cristo seja reproduzido em vocês, né? E assim, a gente vê que os pais, eles têm aquele amor pelos filhos e tudo, e assim, tratam os filhos de uma forma assim tão especial, e a gente vê Paulo tendo esse mesmo amor pelas pessoas pela qual ele pregou o evangelho. E então, as cartas, elas foram escritas com objetivos. Primeiro, ele tinha uma mensagem a passar para aquelas pessoas, porque ele não poderia estar ali presente. E a gente vê aqui em 1 Coríntios 1, do verso 11 ao 13, Paulo dando um dos motivos pelo qual ele estava escrevendo a carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pela família de Chloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Um diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Pedro, o outro diz, eu de Cristo. E aí ele faz a pergunta, acaso Cristo está dividido? Ou Paulo foi crucificado por vocês? Ou vocês foi batizado em nome de Paulo? Então, para poder ajudar a resolver o problema da contenda que havia entre eles, Paulo escreveu. Também a gente vê aqui, em Coríntios 4, 1 Coríntios 4, o verso 14, explicando outro motivo pelo qual Paulo escreve, diz assim, ó, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos meus amados. Então, a fim de admoestar aquele povo, de falar para eles o que eles precisavam resolver entre si, foi que Paulo escreveu. Quem ama, corrige, né? Isso. A gente corrige nossos filhos, né? Isso, E ele que queria nem- corrigir, né? Que nem Deus ele fala, né? Eu disciplino e corrijo todo quanto amo, seja zeloso e se arrepende. E a gente vê Paulo combatendo assim firmemente. A gente vê em uma outra parte aqui,
ele falando assim, olha, se tem irmãos dentro de vocês, né, que dizem que são irmãos, mas são fornicadores, são avarentos, são idólatras, são maldizentes, beberrões, roubadores, nem se assentem para comer com eles. Então Paulo agora começa a dar uma série de admoestações, explicando ali resolvendo problemas como a imoralidade sexual, a ação judicial que tinha de irmão contra irmão, ele dá um parecer sobre isso. E depois ele começa a explicar perguntas específicas, como, por exemplo, a questão do divórcio, do casamento, do celibato, de alimentos entregues a ídolos imundos, de como deveria ser a conduta dentro do culto, a organização de como deveria ser o culto, ou também explicando como que eram os dons espirituais, dando um esclarecimento correto sobre a ressurreição, que às vezes estava distorcido. Então a gente vê que assim, ele trouxe muitas coisas que hoje servem muito para nós, porque também nós vivemos em um contexto que muitas vezes nós temos problemas, como também teve Coríntios. Às vezes a gente precisa de entendimento sobre o casamento, sobre o divórcio, né? Sobre os dons espirituais, como a forma correta de se conduzir no culto. E Ellen White diz assim, ó, é uma das cartas mais ricas, instrutivas e poderosas das que foram escritas por Paulo Coríntios. E uma curiosidade sobre Coríntios é que, na realidade, Paulo escreveu quatro cartas para Coríntios. Ele escreveu 4. Só que a gente tem 2 escritas, e diz que uma das cartas é considerada a carta severa, ou seja, ele falou de forma mais dura com eles, né? Eu entendo assim, se você tem alguma pessoa que você ama e você vê que ela está andando no caminho errado, se você ama de verdade, você vai falar de uma forma para ela talvez mais dura, mais firme, mas com amor, porque você quer que ela saia do erro. Então a gente vê que essas cartas foram escritas e eles dizem assim, que essa carta severa às vezes é uma parte de 2 Coríntios, tem uns que acreditam que é 2 Coríntios todo, mas o mais interessante é que nós vamos ter oportunidade durante todo esse trimestre conhecer todo esse assunto maravilhoso que vai trazer assim grande benefício para nós, admoestação e entendimento de quem é Deus e da sua vontade. Nossa, muito bom, né, Ara? Porque a gente vê muitas características daquela igreja que às vezes a gente vê também na nossa, né? Às vezes a gente reclama, né? Tem pessoas que até saem da igreja, né? Porque fala assim, nossa, porque os irmãos na igreja ficam falando mal e saem da igreja por causa do homem, né? E a gente sabe que a igreja é um hospital, né? É um lugar em que nós somos doentes procurando, né, o médico dos médicos, né? E a gente percebe que aquelas igrejas, se a gente for olhar para aquela igreja daquela época, a nossa igreja hoje pode-se dizer que quase não tem problema, né? Porque lá entrava questões de lascívia, né? Tudo isso. E tinha tinha um contexto também de muita divisão lá dentro, né, da igreja. E onde tem ser humano, né, a gente sabe que o pecado que habita no ser humano, né, faz com que essas coisas aconteçam. Mas o que é mais interessante na área que eu achei é porque Paulo, ele passa a régua, ele é severo, né? Só que a régua dele, ela tem o tamanho da cruz de Cristo, né? Então ele bate com a cruz, vamos dizer assim, né? Ele vem com amor e tudo, mas ele chama o pecado pelo nome, né? E eu me lembrei de um texto de Ellen White que diz que é a obra de Cristo lançar a glória do homem ao pó. E depois, quando o homem está ali ao pó, então a mesma mão que o permitiu cair, o ergue e o traz para junto de si. Então, Deus deseja que a gente conheça quem realmente somos e quem podemos nos tornar pela graça dele. Amém, amém. E Douglas, a gente está chegando no final da nossa lição, né? E é uma lição maravilhosa, assim, se deixasse a gente poderia ficar horas, né, conversando. Mas a gente vê que todo esse contexto desafiador não é fácil, né? A gente tem sempre uma tendência, assim, de olhar para as dificuldades, querer desistir, né? E, infelizmente, muitos desistem, né? Mas Paulo, nesse contexto todo, como é que foi? Paulo, ele pensou em desistir mesmo, né? O que você vê aí nesse contexto? A lição traz um texto interessante, está em Atos dos Apóstolos, da página 155 até a 161. Lá é falado justamente sobre o que Paulo viveu em Corinto. E quando a gente estuda a lição ao longo de toda a semana, nós percebemos as lutas que ele teve, os desafios que ele enfrentou, as decepções passadas que ele trouxe consigo. Então a gente vê um Paulo ali meio desanimado,
Mas quando ele percebe que Deus estava abrindo uma porta para ele e mostrando que ele deveria o quê? Falar. Vá e fale. Porque Deus sabia que tinha muitas pessoas que eram fiéis, que estavam ali, que estavam esperando uma palavra de fato, uma palavra que fosse uma palavra verdadeira, né? Um Cristo que, um Deus, na verdade, né? Um Deus verdadeiro. Diante de tantos outros deuses que existiam ali, todos esperavam uma mensagem que fosse ao encontro dos seus corações. Então você vê um Paulo ali tentando evitar coisas ou práticas que ele havia tentado anteriormente e não tinha obtido tanto sucesso, e agora ele tenta de uma forma diferente de alcançar as pessoas e apresentando apenas Jesus, o Cristo crucificado. E muitas pessoas, né, apesar desse início de desânimo, vamos dizer assim, ele conseguiu levar essa mensagem e tornou Corinto a sua base. O lugar onde dali ele enviou mensagens, epístolas, para que os fiéis, né, que já tinham ouvido dessa mensagem maravilhosa, continuassem firmes, né, continuassem fazendo a vontade de Deus. E também, como a Nayara citou, né, admoestações, correções, para que eles não se desviassem do caminho, para que eles continuassem essa jornada, que de fato é uma jornada muito difícil, mas era uma jornada necessária para que eles pudessem alcançar a santificação e, futuramente, a bênção da salvação. Amém, amém. Essa jornada não é fácil, a jornada do cristão não é fácil, mas a palavra de Deus tem uma promessa para a gente. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá a coroa. Essa semana nós estudamos, né, sobre esse ministério de Paulo em Coríntios. Nós vimos, né, os desafios, os problemas, né, uma igreja complicada, muito parecida com o que a sociedade hoje vive. Mas uma pergunta interessante é como que Paulo enfrentou tudo isso? Como que Paulo lidou? E a gente vai ver na próxima lição sobre a mensagem da cruz. Nós vamos ver como que Paulo conseguiu lidar, né, perseverar até o fim, né, para poder ele guardar a carreira da fé dele, né, e ficar firme, né? E nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, compartilhando, né, nesse maná, né, esse junta-panela espiritual. Né? Muito obrigado, pastor, muito obrigado, Nayara, Douglas, né, por estarmos aqui juntos. E nós queremos finalizar com uma oração. Queria pedir ao nosso pastor Felipe para poder encerrar com a gente, por gentileza. Senhor, obrigado pelo privilégio de te representarmos aqui na terra. Como Paulo, nós também somos embaixadores de Cristo e pedimos a ti, Senhor, que nos momentos em que fomos colocados frente a algumas situações adversas, que saibamos nos posicionar pela tua palavra e pelo teu Espírito. Dê para a gente sabedoria, dê para nós equilíbrio, Senhor, para que sejamos o bom perfume de Cristo onde estivermos. Que em nossa casa, em nosso trabalho, em universidade ou em qualquer outro ambiente, as pessoas vejam mais de Cristo e menos de nós. Continua, Senhor, conosco na jornada desse trimestre e que cada vez mais, ao estudarmos a lição, que possamos encontrar a Cristo e permitir a transformação que Ele quer realizar em nossa vida. Obrigado pela oportunidade de hoje, dessa semana que compartilhamos a lição. Que seja este o nosso alimento diário até a volta de Jesus. Pois oramos por Cristo. Amém. Amém. E nunca se esqueça, estude, vá além da nossa lição. Mergulhe profundo nas palavras de Deus. Que Deus abençoe a sua companhia e até o próximo programa. Um abraço.